quero ficar fora dos planos de Deus. E você? Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexões. Hoje, a última parte da reflexão no tema reconhecer a superioridade de Deus, reconhecer a voz do Pai, saber que a nossa filiação está nele e que nós não podemos endurecer o nosso coração quando ouvirmos a sua voz de socorro, a sua voz de direção, a sua voz de plano e promessas que tem ao nosso respeito. Quando há promessa da parte do Pai a nós, não podemos ignorar, murmurar, nos queixar da forma como Ele deseja trabalhar na nossa vida. E entender essa prioridade, a voz e a forma como Deus trabalha, nos faz refletir no livro de Hebreus, no capítulo 3, quando o autor coloca para nós essas questões, fazendo uma comparação da vida de Moisés, um grande líder escolhido por Deus para libertar o povo de uma escravidão, e estes murmuravam contra Deus a respeito da forma como Deus fazia a este povo enquanto caminhavam no deserto até alcançar a terra prometida. E Moisés se colocava como servo, ele não se achou maior do que Deus, das funções que Deus tinha para ele. E da mesma forma, Jesus, como nosso libertador, aquele que se entregou no madeiro, que foi crucificado por causa dos nossos pecados, mas venceu a morte, vivo está à destra do Pai. E se nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, a condenação eterna, ela não fará mais parte da nossa vida, e até que Jesus venha e busque a sua igreja, até que nós estejamos nas bodas com o Senhor. E nós refletimos também que nem o próprio Jesus, que é o próprio Deus, se fez maior do que Deus. E também nestes versículos do capítulo 3 de Hebreus, nos fala também da direção do Espírito Santo, que quando Deus quer falar ao nosso coração, nós não podemos endurecer o nosso coração quanto à voz do Senhor, ou seja, não nos tornarmos insensíveis ao que Ele tem falado por nós, onde muitas vezes reclamamos da forma como Deus faz. E dando continuidade à reflexão deste capítulo 3, no versículo 12 diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Neste ponto, o autor faz um alerta àquele povo quanto à espera de entrar nas bodas do Cordeiro, de estar livre da condenação eterna por Jesus Cristo, o nosso Salvador, e que nós devemos esperar por esta promessa, por esse plano perfeito de Deus para a nossa vida. Trazendo para a nossa vida diária, nós precisamos esperar em Deus a forma como Ele deseja trabalhar conosco. Então nós não podemos jamais, como ele diz assim, nunca haja em qualquer de vós, ou seja, nunca haja em mim e em você um coração mau, um coração infiel perante a forma como Deus quer trabalhar conosco. E continua no versículo 3 nos dizendo como não ter este coração mau e infiel diante de Deus sob a forma da qual Ele quer para nós. E diz assim: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias nós precisamos de uma exortação. Se é na nossa casa, nós precisamos ter sabedoria em Deus para falar, para explicar, para direcionar como devemos agir no meio do processo que o Pai tem para nós. E podemos nos exortar a nós mesmos quando damos ouvido à voz do Senhor, quando lemos a palavra de Deus, quando oramos ao Senhor e pedimos: Senhor, me ensina, me conceda sabedoria, aumente a fé em meu coração, amor, paciência. Senhor, me faz viver conforme a Tua palavra. Então, se eu cotidianamente eu ouvir a voz de Deus através da palavra do Pai, através da Bíblia, eu não entrarei no âmbito de um coração mau, de um coração infiel em relação à forma como Deus quer trabalhar na minha vida, porque Ele diz assim: antes exortai-vos. Eu não preciso fazer errado para depois receber a exortação. Eu já posso ser ensinada antes.
Quantas vezes nós somos ensinadas pelos nossos pais, pelos nossos líderes, pela própria palavra de Deus no momento de oração, mas ignoramos essa exortação e pecamos, fazemos errado, provocamos a Deus com as nossas queixas, com as nossas murmurações, quando isso nem precisaria acontecer, porque se ouvirmos a voz de Deus, se ouvirmos a exortação antes da tentação, eu não cairei na tentação de queixas, de não aceitar a forma como Deus tem trabalhado. E continua nesse versículo 13, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, é o hoje, é o que eu vivo hoje. Eu tenho que pensar a forma como Deus tem trabalhado comigo hoje e dizer: Deus, muito obrigada pelos teus ensinamentos. Deus, muito obrigada pela forma como o Senhor tem me tratado hoje, porque eu sei que é por amor, porque o próprio Deus, a própria palavra nos diz que o Senhor é amor e Ele ensina, Ele exorta a quem ama, a quem chama de filho. E eu sou filha do Pai. E continua, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que pecado? O pecado da murmuração, o pecado de se queixar a Deus. No versículo 14 diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Precisamos até o fim confiar no Senhor. No meio do caminho, quando a situação está difícil, quando você se sente apertada, afrontada, decepcionada, você precisa continuar firme no Senhor e dizer: Ele está comigo, eu preciso perseverar até o fim, porque eu sei que há vitória para a minha vida, porque os planos do Senhor são perfeitos. Eu não posso duvidar. Quando eu duvido, eu questiono. Quando eu questiono, eu estou no caminho da dúvida. É uma via de mão dupla quando o meu coração se enche de ira da forma como Deus tem trabalhado na minha vida. Mas se antes eu aprender, eu aceitar, eu ouvir a voz do Senhor, eu não murmurarei a forma como Ele tem trabalhado na minha vida. E a partir do versículo 15, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Aquele povo, como já refletimos na parte 3 e 4, povo de Deus, liberto a partir da liderança de Moisés, um homem escolhido pelo Senhor, foram libertos de uma escravidão terrível no Egito. Algo que eles clamavam há anos pela libertação. Quando esta acontece, o Senhor começa a trabalhar na forma como Deus tinha para eles, porque eles precisavam passar um processo de aprendizado para enfrentar as lutas que viriam para conquistar uma terra prometida, e eles precisavam estar com o coração prontos, dispostos a essas batalhas. E o Senhor opera maravilhas no meio deles, mas também opera a exortação, também opera uma forma de ensinar. E nessa forma de ensinar, que era o hoje deles, era o presente deles, eles não aceitaram, eles se entregaram a uma provocação de murmuração. E continua no versículo 16, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas nós precisamos saber que há um todo. As minhas queixas, as minhas murmurações impactam na vida de outros, impactam negativamente na vida de outros. Então eu preciso saber: Senhor, me ensine a passar, porque comigo outros passarão no meio do processo do aprendizado. E no versículo 17, mas com quem se dignou por 40 anos? É um processo, é um tempo. Há um tempo para a minha vida, há um tempo para a sua vida, havia um tempo para aquele povo. E neste tempo nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Haviam 2 homens no meio de todo aquele povo, de toda aquela geração, que era Caleb e Josué. 2 homens que entenderam a fidelidade de Deus para com aquele povo. Estes 2 homens entraram na terra prometida, enquanto uma geração anterior que não perceberam o trato de Deus com eles diferente, acabaram questionando, não desfrutaram da terra prometida, do grande milagre, não desfrutaram da promessa que o Senhor tinha para uma nação. A minha casa recebe uma promessa.
todos que estão envolvidos sofrerão negativamente ou desfrutarão positivamente se você expressar gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito pela sua vida, pela sua casa, pela sua cidade, nação, pela tua escola, pelo teu ambiente de trabalho, pela tua rua, pelo teu prédio, onde quer que você esteja. Você é um vaso, um instrumento de Deus para algo. E neste algo há uma promessa, há um propósito. E para ser alcançado existe um processo. E é no processo que eu tenho que ser exortada antes que eu caia na murmuração. E para finalizar, no versículo 18 e 19 diz assim: E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Como refletimos, homens, mulheres, uma geração que duvidaram de Deus, que murmuraram, se queixaram, que endureceram o coração e por isso tudo não desfrutaram de uma grande maravilha do Pai, que era uma terra que emanava leite e mel, uma terra abundante, uma terra de promessa, uma terra de deleite. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Há um grande plano do Pai de salvação. Enquanto aqui estivermos esperando por este grande dia, precisamos viver uma vida de gratidão para os acontecimentos terrenos da nossa vida, as promessas de família, de trabalho, de estudo, de esposo, de esposa, de filhos, as promessas que o Senhor quer te dar neste tempo, no hoje. O que você tem feito? Você tem entrado numa esfera de murmuração ou entrado num processo de gratidão, reconhecendo a superioridade de Deus na sua vida, reconhecendo a voz do Pai, se colocando como menor porque Ele é maior? Neste processo, você tem se entregue a Ele como filha, como serva? Se você estiver neste processo de aprendizado para viver dessa forma, eu tenho certeza que você viverá o melhor do Senhor. E o melhor do Senhor é viver os planos, mas da forma como Ele deseja, não da nossa forma. A forma do Pai, ela é perfeita, ela é superior aos nossos pensamentos. Mas o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Vamos ler juntas este versículo, que já falamos em outras reflexões, mas ele é um impacto muito importante para a nossa vida, que está no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 29, sobre uma carta deste profeta aos que estavam cativos na Babilônia. E diz assim, no versículo 11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se entregue ao Pai, se entregue aos seus processos, se entregue aos seus planos, porque são perfeitos. A vontade do Pai, ela é soberana. Então, se derrame a esta vontade. Aprenda com Ele a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja ricamente abençoada com essas 5 partes de reflexões deste tema da superioridade de Deus que está na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Leia novamente, aprenda com Deus. Quando aprendemos com Deus, temos uma vida melhor, porque Ele é Pai que cuida de cada uma de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.